de Lucas, capítulo 11, Aleluia. versículo 18 ao 28. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Todo o povo de Deus, na paz do Senhor. Amém, Jesus. Muito Aleluia. alegre de estar aqui. Glória a Deus. Mas a Aleluia. batalha é muito forte para poder caminhar para esse lugar. Glória a Deus. Porque nós não estamos lidando com coisas naturais. Aleluia, Jesus. Estamos lidando com coisas espirituais e sobrenaturais. Glória a Deus. O diabo não brinca de ser diabo. E a gente não pode brincar de ser cristão. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 18 ao 28. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Quando o valente guarda armada a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo-lhe outro mais valente do que ele, e vencendo-lhe tire toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essa coisa, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e o peito em que mamaste. Mas ele disse: antes, mais bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Você não pode se sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Sentado mesmo, pode repetir o versículo 28, que diz assim: mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. de novo, mas ele Disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. glória a Deus. Aleluia. Bom, já está sentado? Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. O último versículo que nós lemos: Vale glória. antes, mais bem-aventurado Glória a os Deus. que ouvem a palavra de Deus Aleluia. e as guardam. Glória a Deus. Nesta vida, Aleluia. somos estimulados a guardar e a falar Glória a Deus. de futebol, de novela, de Aleluia. filme, da vida dos outros, Aleluia. Glória a Deus. mas não somos estimulados e incentivados a guardar a palavra de Deus. Aleluia. A não ser quando estamos numa reunião, no culto ou na igreja. Glória a Mas Deus. saiu da porta para fora, o assunto da palavra de Deus em muitas vidas acaba. Glória a Aí Deus. uns dizem assim: você viu o campeonato do futebol? Aí o outro diz: eu vi. Saiu Aleluia. da porta para fora, acabou o culto. Glória Aí a vai Deus. se falar do mundo. Aí a outra diz: você viu a novela das 6? Aí a outra fala: porque você ainda não viu a das 7. A das 8 então tá pegando fogo. Glória a E Deus. vai só se distraindo e se afastando de Deus. Aí daqui a pouquinho os jovens, os adolescentes, as crianças: tu viu aquele filme? Porque tu também não viu aquele Glória a desenho. Deus. Aleluia. E as mentes vão se dividindo. E não é isso que Deus quer. Segundo o que está no versículo 28, mas ele disse: antes, mais bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam.
Porque nós estamos numa luta espiritual e numa batalha espiritual 24 horas por dia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente reclamava assim: eu não tenho oportunidade na igreja, ninguém me dá oportunidade, ninguém me vê. Quando é que eu vou dar uma saudação? Aí agora você tem uma oportunidade na sua mão para você evangelizar e falar de Jesus através do celular, através da TV, através do jornal, através da rádio, através da internet, através das redes sociais. E pelas redes sociais você vai navegando pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Message, pelo LinkedIn, envia seus vídeos ao YouTube, e ali você vai falando de Jesus, você vai evangelizando, você vai contando de sua vida, e você não vai contando a vida dos outros, você vai falando aquilo que Jesus fez e te transformou, e você vai transformando vida, vai pregando o Evangelho, guardando a palavra de Deus, e falando que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, e ainda leva para os céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas quando a pessoa está lá, Glória a Deus. a pessoa tem coragem para tudo. Vai encarar um campeonato no Maracanã cheio, vai ficar diante da televisão 12 horas, 24 horas, para ir ao cinema ver um filme, e na hora de falar de Jesus, Aleluia. como é que está a minha vida, a minha mente e o meu coração? A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Não adianta eu tramar no escondido contra a tua vida. Não adianta você tramar no escondido contra a minha vida. Você é pai cinza e eu também sou. Daqui a pouquinho vamos estar naquele paletó de madeira bonito, naquele caixão, com aquelas lindas flores, ou com capim por cima mesmo. Se não tiver condição de comprar flores, joga capim por cima. Mas você vai descer ao pó da terra. Aí Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado morrer uma vez só, e vir depois disso hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 18 ao 28, Lucas, ele começa a dizer: e se Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios do bom e bom. Aqui Jesus está operando maravilhas, pregando o Evangelho, colocando Satanás para correr. E aí os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época começaram a perseguir Jesus. Falando que Jesus estava operando milagres e maravilhas pelo próprio Satanás. Aí no versículo 19, Jesus começa a dizer: e se eu expulso os demônios, pois é bom? Por que expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. O diabo não vai expulsar os demônios, e nem os demônios não vai expulsar o diabo. Eles estão em comunhão para pelejar e destruir as vidas. É o que Jesus está dizendo aqui. Aí no versículo 20, Jesus diz com qual poder ele está expulsando os demônios. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus.